trabalhos, por isso eu estou nessa noite aqui diante dos irmãos. Abramos nossas Bíblias, profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós leremos os versículos de 1 a 14. Ezequiel, capítulo 37. O tema dessa noite é esperança para o crente. As crianças que forem fazer os desenhos, minha sugestão é fazer como se fosse uma linha do tempo, onde você tem um tanto de ossinhos, e aí o ossinho vai sendo transformado em gente, até virar uma pessoa adulta, completa, já com carne, com tudo novo. Ezequiel 37, assim diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, viveram, se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então saberei que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Tenho certeza que o Senhor já falou conosco nessa noite. Nós te pedimos também, Deus, não abrir da minha boca, meditar no meu coração, seja agradável ao Senhor. O Senhor que é a nossa rocha, nossa minha. Obrigado, Senhor, por todo cuidado. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Amém. Irmãos, quantos de vocês já acordaram e pensaram: para que eu vou levantar da cama? Que motivos eu tenho de continuar a caminhar? Que alegria tenho em ser um servo, uma serva do Senhor, se só o que eu tenho visto, ou mesmo passado, é por dificuldades, doenças, desilusões, desesperança? Por que continuar se só o que eu vejo, quando olho para todos os lados, são pessoas sofrendo
padecendo, e quando olha então até para a igreja do Senhor, você quase não acha uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não toma um remédio aí de tarja preta, uma tristeza, depressão, ansiedade, sofrimento, discussões, brigas e até separação. Aí você se pergunta, por que seguir em frente? Eu pergunto isso porque, vez ou outra, eu mesmo entro nas minhas crises teológicas de compreensão, de entendimento das palavras, de relacionamento com Deus, e eu fico me pensando, me pego pensando assim, por que levantar da cama? Por que ainda lutar pela causa do Evangelho? Por que ainda dar aula? E no meu caso, eu dou aula 2 vezes por semana há mais de 7 anos. E eu não vejo mudança substancial na vida das pessoas que estão ao meu redor. Talvez você também já passou por esse cenário, também se questionou, por que continuar? Por que continuar? O profeta Ezequiel foi levado para o exílio babilônico em 597 a.C. No segundo estágio ali do ataque de Nabucodonosor à terra de Judá. Os irmãos sabem, que houve 3 estágios. O primeiro estágio em 605, que foi o primeiro, que inclusive foi levado o profeta Daniel, parte dos nobres, da monarquia, foi levado nessa primeira leva. A segunda leva é 597, que é o caso de Ezequiel. E a terceira leva em 586, quando Jerusalém foi de fato invadida, destruída, foi queimada, bem como todo o templo do Senhor ali em Jerusalém. Eu fico pensando como eu reagiria se eu estivesse na pele de Ezequiel. Aquela situação que ele vivia, com 25 anos de idade, talvez no auge da vida, no auge da força física, sendo de linhagem sacerdotal e com probabilidade imensa, pouquinho tempo depois, 30 anos, era a idade que os levitas iniciavam o trabalho no templo, segundo a gente tem lá em Números, e como sacerdote do templo, servindo o Deus vivo, o Deus que era o centro da vida, o centro da cidade, do povo, era o que se pensava, mas foi levado ali cativo para a Babilônia, 1.100 quilômetros de distância, por causa do pecado do povo, da nação de Judá, dos reis, e tem ali diante dele só desilusão, só desesperança. 5 anos depois, ele passa a ter visões de Deus e ele é chamado ao ministério de profeta. Suas predições sobre a destruição final de Jerusalém foram todas desdenhadas pelo povo, que não acreditava que Deus deixaria que Jerusalém fosse destruída. No primeiro dia do último cerco babilônico, a gente tem lá no capítulo 24 mesmo de Ezequiel, mais ou menos ali do ano 788, a esposa dele vem a falecer. O verso 15 do capítulo 24 me choca toda vez que eu leio. Ele fala assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem correrão lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras o bigode, não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte fiz segundo o que me havia mandado. Dor e tristeza na vida desse homem. Durante todo o ministério de Ezequiel, ele teve que fazer graves acusações e eloquentes denúncias contra o povo, contra os sacerdotes, contra Jerusalém, contra Judá, contra todas as nações ao redor. Tudo que lhe era caro, significativo, o sacerdócio, o templo, a cidade,
Deus o fez ver de uma forma diferente, chegando ao ponto, inclusive, de confrontá-lo. A palavra diz lá no capítulo 22 também, Deus fala assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás? Ele repete: julgarás a cidade sanguinária, faz-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, dizem. Assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesmos, para se contaminar. Você imagina Deus falando para um possível sacerdote que tinha Jerusalém no seu mais alto grau de amor, cidade de Deus, cidade onde estava o templo, e Deus vira para ele e fala assim: você é capaz de julgar ela, Ezequiel? Você é capaz de julgar ela? Você falaria alguma coisa contra essa cidade? Mas eu vou te mostrar como essa cidade é. Será que nós teríamos coragem de confrontar Varginha? Será que nós teríamos coragem de confrontar a igreja, os vizinhos, os colegas? Deus estava mostrando aqui para Ezequiel que tudo estava contaminado, tudo estava podre. Seus pecados eram patentes e bem clara a culpabilidade, e que seriam julgados pelo Senhor. E Deus passa boa parte do livro de Ezequiel mostrando o pecado de todos, mostrando como ele, Deus, via as coisas, como ele, Deus, via a impiedade, via a impudícia, via a idolatria, via a avareza, via todos aqueles pecados que nós lemos em Romanos. Deus via. Entenda bem, a Babilônia não era um reino em expansão egoísta, guiado apenas por vitórias e ganância. Deus sempre deixou muito claro para Ezequiel que ele era o grande arquiteto de toda a terra. Inclusive, o susto de Ezequiel foi quando ele estava lá na Babilônia e Deus aparece para ele, chamando ele para o ministério, e ele fala: Deus, o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar lá em Jerusalém, você tinha que estar lá no templo, lá que é o lugar do Senhor. Só que Deus estava lá na Babilônia, chamando ele para o ministério, mostrando o seguinte: Ezequiel, eu mando em tudo, Miguel. Eu mando em tudo, tudo é meu. Babilônia não está aqui por causa dela. Eu não sou um observador passivo, eu sou um diretor geral do teatro da vida. Eu que mando nesse negócio. Ele dava todas as ordens. Babilônia era ali o cetro de justiça e ira de Deus. Foi ele que a trouxe às portas de Jerusalém. Foi Deus que conduziu Babilônia até ali, para julgar Jerusalém por todos os pecados que tinha cometido. Quando notamos, vamos para o Novo Testamento, a gente percebe claramente que o apóstolo Paulo enxergou bem a realidade do pecado e a culpa do povo. Quando ele escreveu, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, os seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos capítulo 3. Diante de um Deus santo, todos os homens são condenados. Todos pecaram. Não há bons, não há notáveis. A ideia de um velhinho quase gagá lá no céu, que não se importa, ou que não tem força para fazer nada, ou bonzinho demais para julgar alguma coisa, não se alinha com o que as Escrituras nos mostram. Deus estava irado e julgando. Mas e o povo? Como que eles entenderam
entenderam que eram condenáveis, que eram culpados. Sabe como? Eles achavam que era o fardo pesado demais. Qual era o motivo deles estarem no exílio? Por que Deus permitiu vir sobre eles tamanha desgraça e destruição? Por que nós, povo, fomos condenados se é o rei que foi repreendido, se o rei que foi julgado? Por que nós estamos padecendo por isso? Por que a gente está recebendo essa punição? O fato é que os corações deles desmaiaram, essa é a expressão bíblica. Não só a tristeza se apoderou deles, mas a desesperança. Se você ler lá no capítulo 33, no verso 10 do próprio Ezequiel, Deus mostra a Ezequiel como eles entenderam a situação. Ele fala assim: tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós. Olha como que a casa de Israel estava falando. Visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Esse é exatamente o mesmo mito do homem mau lá de Caim. Caim, lá em Gênesis 4, quando Caim recebe a punição de Deus, ele fala assim: é tamanho o meu castigo, eu já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo, errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Não tem jeito para mim. O mundo acabou. Eu estou condenado. E se eu estou condenado, não tenho o que resolver. Já era para mim. O povo tem essa tentação de entrar em desespero e não em arrependimento. A esperança se foi, a condenação já foi proferida. E a coisa só piora, porque no verso 21 vai chegar um que tinha escapado da destruição de Jerusalém e chega lá anunciando: Jerusalém caiu. Se já estava ruim, agora a coisa piora. Agora já era. Tudo que Ezequiel tinha falado, mostrado, profetizado até então é verdade. Aconteceu, Jerusalém caiu. A gente achou que nunca iria acontecer isso. Ele tinha avisado antes. E ele falou dos nossos pecados também. Agora é que a gente está frito mesmo. Só para ilustrar um pouco o que isso significa, meus irmãos. Talvez para você que é brasileiro, ano 2026, isso não faz muita diferença. Jerusalém caiu. Mas para eles, judeus, Jerusalém ser destruída é um marco de existência. Sabe, Jesus saindo do templo, não sei se vocês lembram dessa passagem, os discípulos chegam, mostrando ali o templo que Herodes estava reconstruindo. Olha, Jesus, que pedras, que construção. Aí Jesus vira: moçada, ele vai ficar pedra sobre pedra. E aí quando eles chegam lá no Monte das Oliveiras, eles viram para Jesus: mestre, vem cá, quando é que vai ser o fim do mundo? Porque assim, Jerusalém destruída é o fim do mundo. O templo ser destruído é o fim do mundo. Acabou tudo. Aqui em Ezequiel, Jerusalém destruída é o fim do mundo para eles. Acabou a esperança. Acabou a alegria, acabou a vida. Por que levantar de manhã se acabou a esperança? Talvez você possa estar nesse momento da sua vida. Você olha para um lado, olha para o outro, olha para o mundo, olha para o Brasil, economia desgringolando, segurança não existe, as eleições chegando, e talvez você não vê perspectiva de melhora, só piora. Aí você fala assim: puxa, acabou, estamos sem esperança. Os israelitas pensaram mesmo. Aí mesmo no capítulo 37, você deve deixar sua Bíblia aberta, nós vamos conversar agora sobre esse capítulo. No verso 11 fala assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram,
pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Esse texto do Vale dos Ossos Secos é um dos muitos textos muito conhecidos na Escritura. Todo crente, eu tenho certeza que já ouviu o que Deus fez e como Ele fez reviver o povo que estava ali sem esperança, triste, apagado, morto espiritualmente. O capítulo 37 de Ezequiel é a demonstração de que Israel, e aqui eu abro um parênteses, claro, que a exegese correta mesmo, primariamente mostra que é Israel mesmo, mas pode haver uma extensão a todos nós. Que Deus é poderoso para reviver qualquer ser vivo, qualquer que esteja sem esperança, sem identidade, sem propósito. Nesse ponto, eu quero compartilhar com os irmãos o que esse texto tem me falado ao coração e como eu tenho buscado em Deus as forças para levantar toda manhã e seguindo, mesmo com o caos se instalando ao meu redor a cada dia. O primeiro ponto é o profeta é levado a caminhar em um vale cheio de ossos. E ele diz assim: o Senhor me levou pelo Espírito do Senhor, verso 1 aí, no capítulo 37. Se eu estou vendo o que eu vejo, se eu estou sofrendo pela igreja do Senhor, se estou percebendo a destruição moral da vida, das pessoas ao meu redor, é porque o Espírito de Deus está me mostrando. Entender que tem o Espírito Santo me conduzindo já é motivo suficiente para levantar da cama todos os dias. Essa é uma verdade profunda da Escritura, porque mostra como Deus leva alguém exatamente ao lugar onde Ele quer revelar algo transformador. Eu tenho crido que o Senhor nos leva a várias situações da vida e não é por acaso. O Espírito nos leva a nos ver e nos faz ver lugares secos, lugares difíceis, lugares confusos, sem vida, não para nos desesperarmos, não para não desesperançarmos, mas para nos mostrar algo revelador, que Ele não abandonou tudo, que Ele não deixou o mundo nas mãos dos maus, mas que Ele pode transformar qualquer situação, por mais seca que pareça. A ênfase na situação dos ossos é mais uma adição visual para a gente. Eles estavam sequíssimos, diz aí o verso 2. Não há dúvidas que estavam secos, que estavam mortos, mas há uma ênfase, estavam sequíssimos. E Deus não só faz o profeta ver isso, a ir ao vale dos ossos secos, mas o fez andar ao redor. É o que o texto fala aí. É como se Deus dissesse: olhe bem para isso, Ezequiel. Veja bem esta realidade, Ezequiel, e não fuja dela. Não fuja dela. Tudo que está ao seu redor está morto, está seco, está sequíssimo. Todos pecaram. Todos pecaram. Sabe, Ezequiel, olhe para o mundo, para a sociedade em geral, tudo está morto. Contudo, não se desespere. Eu estou te mostrando isso para que confie que as transformações evidenciam, as transformações deixam claro os estados naturais. O que eram ossos secos e o que transformou ossos ou vida, corpos sadios. Lembra de Jesus? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para ossos secos. Sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus, todos os seres humanos estão mortos em seus delitos e pecados. Todos os seres humanos estão secos. Senhor, nos mostra isso. Nós precisamos ter claramente entendimento quem somos.
faz querer sair da cama todos os dias é buscar entender cada dia mais a essência de Deus. Quem Ele é. Como se apresenta. Quais são os seus atributos. Isso me dá confiança de não só crer em Deus, mas confiar que todas as coisas estão debaixo do poder dEle. Crer e assimilar que Ele é todo-poderoso, onipotente, traz esperança ao coração. Quando Deus pergunta ao profeta, esses ossos poderão reviver? Aí no verso 3, Ezequiel responde com um Senhor, Tu o sabes. Senhor, se o Senhor quiser, não há impossibilidades. Senhor, se o Senhor quiser, o câncer vai embora. Senhor, se o Senhor quiser, haverá conversão na minha casa. Senhor, se o Senhor quiser, os meus filhos vão se converter ao Senhor. Senhor, se o Senhor quiser, o meu casamento vai ser restaurado. Senhor, se o Senhor quiser, meus filhos serão abençoados e constituirão famílias de cristãos, Senhor, tementes ao Senhor. Senhor, Tu o sabes. Tu o sabes, Senhor. Confiar que o Senhor é onipotente não é só uma doutrina abstrata, meus irmãos, mas é uma chave para poder viver, orar, enfrentar crises, entender que Deus é onipotente, é entender que nada está fora do controle dEle. Nenhuma crise que passamos, nenhum inimigo, nenhuma perda, nenhuma porta fechada, nenhum diagnóstico de saúde, nada está fora do controle dEle. Vocês entendem isso? Ficamos libertos do medo de acreditarmos que algo, ou alguma coisa, algum acontecimento vai pegar Deus de surpresa, ou que será maior do que o próprio Deus. 1 João, capítulo 4, vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. Por que isso? Porque quando aprendemos quem é Deus, como Ele é, como se apresenta, como nos relacionamos com Ele, quais são os seus atributos, a exemplo da própria onipotência que nós acabamos de falar, fica claro que o futuro não é maior do que Deus, que o mal não é maior do que Deus, que o inimigo não é maior do que Deus, que a morte não é maior do que Deus. Podemos ter esperança, e isso nos fortalece, isso nos faz levantar da cama todos os dias. O terceiro ponto: primeiro, somos guiados pelo Espírito. Segundo, conhecer quem Deus é, sua essência, seu poder. O terceiro ponto, que não me faz abater, não me deixa prostrado, é querer aprender cada vez mais a palavra do Senhor. No verso 4, Deus fala ao profeta: profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Perceba que não vem restauração sem que antes venha a palavra do Senhor. Não vem reconstituição da vida sem que a palavra do Senhor não venha primeiramente. É através da palavra do Senhor que a vida vem. É da boca do Senhor que tudo se faz e refaz. Desde Gênesis é assim. O Senhor disse e tudo se fez. Diz o Senhor, haja luz, e a luz não tem como, é impossível para ela não aparecer. Vai acontecer pela palavra do Senhor. Ele tem o poder de criar as novas realidades. O profeta, ele não vai profetizar algo que está na cabeça dele, que ele inventou, que ele criou. O profeta não vai ficar falando pensamento positivo, não vai ficar falando filosofia própria, coisas que deram certo, ou desejos e vontades pessoais. A profecia não é isso. E muitos acham que é isso e falam e vão fazendo isso, mas não. Releia aí o texto. Então, fala assim, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor. Ou no verso 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz a palavra do Senhor.
É a palavra do Senhor que o profeta vai falar. Profecia é falar a palavra do Senhor. É sobre a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que vai produzir vida. É a palavra dele que vai criar todas as coisas do nada. É a palavra dele que vai ressuscitar mortos. É a palavra dele que abre mares. É a palavra dele que transforma corações. É a palavra dele que restaura histórias. É a palavra dele que muda a nossa realidade. Não ache que o eu sou minúsculo, efêmero, passageiro, vai resolver a vida. Não sou eu quem vai gerar a vida nos outros. Mas creia que o eu sou maiúsculo, eterno, absoluto, infinito, ele pode transformar todas as coisas pela palavra do poder dele. Ele diz isso. Atente-se aí para os verbos, aí no verso 6. Porém, tendões, quem vai fazer isso? O Senhor. Farei crescer, estenderei pele, porém em vós o Espírito. É Ele quem vai fazer. E fala mais, e sabereis que eu sou o Senhor. Ele é quem diz, Ele é quem faz. A profecia não é algo do profeta, é dizer a palavra do Senhor, e ela já está disponível para nós. A palavra do Senhor já está disponível para nós. Precisamos aprender, precisamos estudá-la, precisamos ouvi-la, precisamos compreendê-la, precisamos interpretar corretamente. Sabe, assumir a responsabilidade de gastar tempo debruçando sobre ela, estudando a palavra do Senhor. A gente não vai aprender ela por osmose, gente. Nós temos que ler, temos que estudar. O Senhor já deixou para a gente a palavra dele. Temos muito que aprender com a palavra do Senhor, temos muito a descobrir, temos muito que sair da mediocridade de um conhecimento raso, superficial. Isso nos faz sair da cama até mesmo mais cedo, se necessário, para estudar a palavra do Senhor. Lutero falava isso. Lutero, quando pegava a sua agenda e falava assim: puxa vida, minha agenda está lotada, tenho coisas demais na minha agenda. Eu vou ter que acordar mais cedo, porque eu vou ter que orar 2 horas a mais. Eu vou ter que estudar 2 horas a mais a palavra. Minha agenda está cheia. Quantos de nós fazem o contrário? Minha agenda está cheia, não vou ter tempo de orar. Não vou ter tempo de estudar a palavra do Senhor. Irmãos, isso é fundamental para o relacionamento com o Senhor. E por fim, o último ponto, nos ajudar a levantar todas as manhãs. O que está aí no verso 12 a 14. Que nos mostra que a restauração começa por Deus e continua em Deus. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Nosso Deus é bom em todas as suas ações, bem como Ele é justo e santo. Em algum momento Ele sabe, quando Ele já decretou isso, restaurará todas as coisas do universo. A restauração não começa pelo profeta, nem pelo povo, nem nas circunstâncias, mas começa por Deus. É a iniciativa dEle. É Ele quem começa a obra, Ele é quem fala, Ele é quem age, Ele é quem cumpre. Ele é todo poderoso para decretar o resultado. E decreta o resultado, porque Ele é todo poderoso para fazê-lo cumprir. A força não está no profeta,
mas no Deus que decreta a sua palavra. Conhecer a palavra dele não faz de alguém, não faz de você alguém que o controla. Ah, vou saber a palavra, vou saber como chegar, vou saber como... Não, irmãos. A palavra dele nos ensina, nos edifica, organiza as coisas antes de vivificarmos. Pela palavra dele, ele promete juntar ossos, colocar tendões, colocar carne, colocar pele, soprar vida e depois soprar o Espírito Santo. Sermos de fato de Deus, povo dele, guiado pela sua palavra, pelo seu Espírito, é uma bênção. É uma bênção. Isso não impede que tenhamos sofrimentos. Isso não impede que tenhamos dificuldades, transtornos. Não nos impede de ficarmos mesmo em situações de tristeza mesmo profunda. Mas nos impede de perdermos a fé, impede de ficarmos perdidos. Nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos onde que Ele vai nos levar. Saber quem éramos, quem somos agora, entendemos o que Cristo fez na nossa vida é algo rico e transformador. Eu tenho percebido que muito do que passamos de desespero, de desesperança, é decorrente de uma visão errada da vida. Quando ficamos presos e fixamos o olhar nas coisas do mundo, quando o nosso coração está aqui ainda enterrado nessa terra, e quando ele fala assim, nós somos peregrinos, mas não, quando a gente está com os olhos fixos aqui nessa terra, se a terra abala, se o mundo abala, o que acontece conosco? Nós abalamos. Há duas, quando temos apenas impressões vagas e populares do que é ser filhos de Deus. Quando se tenta ser algo que não é. Se não houve transformação interna, se não houve renascimento espiritual, e fica apenas a imitação do estereótipo do crente. Hoje em dia fala-se muito do atual sabor crente. O sabor crente. Se você tentar imitar algo que você não é. E aí rapidamente você vai se frustrando, vai se ficando exausto, cansado. Porque você está tentando imitar algo que você não é. Não se pode. Isso é hipócrita e cansativo. Exatamente o que Jesus falava daqueles fariseus. Vocês estão tentando viver como se fossem filhos do Pai. Vocês não são. Vocês são hipócritas. Não se pode fluir rios de água viva daquele que é uma fonte seca. Se estes aqui são, de alguma forma, o seu caso, então sim, ambos podem impedir você de olhar a vida com esperança. E o remédio para isso não é outro, senão que se arrependa dos seus pecados e clame a Deus por fé. Clame ao Deus onipotente que use a palavra dele para restaurar a sua vida, para dar estrutura à sua vida e colocar o Espírito dele em você. Não desanime de buscá-lo. Eu afirmo para vocês, é um motivo de alegria quando percebemos que graciosa e misericordiosamente Ele nos deu vida divina e tem nos guiado pelo Espírito Santo. Isso é bênção. Já se tem falado, aliás, muito nesse culto, que dificuldades virão, tristezas nos cercarão, perseguições são prometidas aos que querem andar piedosamente com o Senhor. Mas ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, vai ter vale da sombra da morte. Ainda que passemos, Ele está conosco. Jesus disse assim, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso nos faz levantar de manhã e caminharmos com
de manhã cedo, perceba que todos os motivos para você sair da cama estão. Busque um relacionamento real e sincero com o Senhor. Agora, se você acha que ainda não tem motivos, espere chegar amanhã. Hoje mesmo, quando você chegar na sua casa, ajoelhe no beirado da sua cama e clame ao Senhor do universo que transforme a sua vida, te faça vivo perante Ele, que o Espírito dele possa habitar o seu coração e que você possa viver para a glória dele, para todo o seu. Amém?